queimam, desculpa a expressão, por coisas mínimas. Coisas, irmãos, inadmissíveis. Eu conheci um rapaz, um homem já, né? Conheço até hoje. Espero em Deus que ele tenha mudado. Ele trabalhava na área da construção e era, acho que diácono na igreja, ou era cooperador, era alguma coisa. Eu faço valer os meus direitos. Eu vou lá no Home Depot, se eles querem me dar alguma coisa errada, eu brigo mesmo, Irmãos, coisa feia. O mundo está assim, olha. Está buscando em nós os defeitos. Nós somos a luz do mundo. Se aqui tivesse escuro, vocês não iam ver que eu estou tão gordinho, alguma coisa assim. Mas está claro. Os irmãos estão entendendo? Então o mundo, a gente brinca um pouquinho para descontrair, mas o mundo está buscando o quê? Coisas. Então como é que uma pessoa vai lá no Home Depot e fica lá brigando, dando xilique, escândalo, né? Chama a atenção de todo mundo e depois vai falar do amor de Jesus? Não é mais complicado? Sim ou não? Que autoridade que nós temos para falar do amor de Deus se nós não damos exemplo? Se nós não vivemos aquilo que nós pregamos? Veja bem, às vezes até fala, né, irmã Branca? Só não faz efeito. Por exemplo, se eu falo e se eu prego que Deus faz o impossível, mas se eu tenho uma gripe e estou desesperada, precisa vir uma pessoa de fora, calma Branca, isso não é gripe A, isso não é isso, não é aquilo. Que fé é essa que eu estou vivendo? Como é que eu vou levar, eu vou ter um hospital, orar por uma pessoa e falar, não, olha, Jesus cura, Jesus ressuscitava, em nome de Jesus, Deus nos deu autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e curá-los, se eu não acredito? Eu lembro que uma vez, eu escutei um pastor, uns anos atrás, falando que não ia orar por uma pessoa porque estava com medo de pegar aquela enfermidade. Irmãos, os irmãos estão entendendo? É lógico que tem coisas que específicas. Eu lembro que uma vez, por exemplo, eu queria orar por uma pessoa no hospital e a mãe desse rapaz não deixou eu orar, porque eu estava grávida na época da Isabela e é uma pessoa que eu estou evangelizando há um bom tempo e o filho pegou uma infecção, era uma coisa grave, assim. E eu já tinha falado de Jesus para ela, ela falou, Branca, eu não quero que você vá, porque você está grávida e é uma coisa, você ora em casa, liga para o seu pastor, na época eu morava em Monverno, liga para o seu pastor e o pastor vai lá e ele ora, mas pelo fato de você estar grávida, aí é uma situação diferente. Os irmãos estão entendendo? Não é a gente colocar nossa vida nisso, mas é você se dispor, é ter um exemplo, é ter uma postura. Então a igreja comissionada por Cristo, seu ministério terreno, Jesus organizou e preparou um grupo de pessoas para anunciar o reino de Deus. Nós já lemos sobre isso no começo da aula, que eu falei, nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos das pessoas, é impossível fazer as coisas sozinhos, tá? Mas o que eu aprendo aqui também é o seguinte, irmãos, esse grupo de 12 que Jesus escolheu, quanto tempo ele ensinou para as pessoas? O ministério? 3 anos. Os irmãos concordam? Então, irmãos, é imprescindível uma pessoa que chegue na igreja que aprenda primeiro para depois sair falando. Porque às vezes a pessoa é um médico, é um advogado, é alguma coisa, estudou e acha que simplesmente, é lógico que a cultura nos ajuda em tudo na vida, mas nós precisamos nos preparar e aprender a palavra de Deus antes de sair e anunciar. E nós temos um exemplo muito bom em relação a isso. Pedro andou com Jesus. Pedro, ele era o quê? Um pescador, um homem rude, um homem do povo. Ele não era um homem culto, não era um homem estudado. Mas ele andou e ele aprendeu com Jesus.
3 anos. E depois ele vai e vem o dia de Pentecostes e ele é tocado pelo Espírito Santo. E durante esses 3 anos, eu vejo Pedro assim, como um diamante, como uma pedra grande, alguém de muito valor, porque Pedro tinha uma qualidade que eu acho maravilhosa. Ele não tinha medo, ele era atirado, ele era uma pessoa que ele ia, né? Quando Jesus vai lá no mar, imagina a noite, Senhor, é o Senhor mesmo, me manda aí andar sobre as águas. Ele tinha atitude, ele tinha coragem, né? Coisa que os outros não tinham tanto, pelos relatos bíblicos. Mas ele vai sendo lapidado nesses 3 anos. Jesus vai, né, lapidando, trocando, até ele se tornar o que? Uma pedra preciosa. E aí nós vemos esse homem que de repente no dia de Pentecostes, tocado, o Espírito Santo vem, toca na vida dele e ele se levanta e prega e quase 3.000 almas aceitam Jesus. Então a igreja, ela cresceu, se multiplicou e continua até hoje a chamar pessoas de todas as idades, nacionalidades, classes sociais para o reino de Deus. Uma coisa que eu acho que hoje a igreja falha um pouquinho é o seguinte: às vezes a igreja acha que tem que pregar o evangelho só para os pobres. A gente não vê às vezes muito essa preocupação em atingir as classes sociais mais altas. E na realidade, Jesus veio e morreu para que todos fossem salvos. A salvação é lógico que é algo individual, mas o sacrifício de Jesus foi pela humanidade. Então nós temos que ter essa preocupação em levar o reino de Deus para todas as idades, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para as pessoas idosas e pessoas de todas as classes sociais também. Porque os ricos também têm alma, os milionários também têm alma. E porque eles não têm essa paz que a gente estava falando agora há pouco, muitas vezes quando eles perdem as coisas, eles se matam. E vão para onde? Nós acabamos de ver o caso de uma moça, cantora, com 28 anos, talentosa, né, com uma situação financeira privilegiada, mas afundada em quê? Em drogas, em bebidas, e agora acabou de morrer. E eu fiquei muito triste quando vi aquela notícia na televisão. E a minha primeira pergunta foi: será que alguém pregou o evangelho para essa moça? Nós usamos hoje as ferramentas que nós temos. Por que nós não pegamos a internet e mandamos e-mail para pessoas aí famosas, para artistas, pregando o evangelho, para pessoas ricas, milionárias? A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Então nós temos que, como igreja, sermos mais agressivos nesse ponto. Amém? A igreja na sociedade. Alguma pergunta, algum comentário? Não posso seguir? Já são 9h30. A igreja na sociedade. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. E a igreja é a expressão visível do reino de Deus. Então aí nós entramos naquilo. Nós temos que pregar Jesus Cristo. É a pregação cristocêntrica que chama. Ou seja, Cristo, Jesus Cristo, tem que ser o principal assunto da nossa pregação. Quando nós saímos desse assunto, a igreja, que é um corpo, tende a padecer. Então hoje nós vemos muita gente às vezes pregando um mês, vamos pregar sobre prosperidade, sobre dinheiro. Não é errado você pregar sobre vários assuntos, mas o tema principal da nossa vida de fé, o que vai nos alimentar, porque todo corpo tem, aí eu vou estar inventando alguma coisa aqui, mas só para os irmãos entenderem, o nosso corpo, falando fisicamente, não tem um sistema imunológico? O que é esse sistema imunológico? Quando eu me alimento, como frutas, verduras, vegetais, proteínas, eu estou fortalecendo o meu organismo. Quando vem vírus, bactérias, esse sistema imunológico briga e não permite que eu fique doente direto, ou que eu tenha problemas, que eu contraia determinadas